Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada nesta noite com a minha amiga Carla Nascimento. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Que prazer enorme em tê-la aqui. Obrigada, Fabiano. O prazer é todo meu estar aqui. Te agradecer pela oportunidade, né? E é isso, né? É isso. Muito tímida, Carla, né? Como sempre. Mas, Carla, aqui é o motivo do nosso contato aqui do Papo de Porto foi justamente procurar uma pessoa, né? Uma mulher, né? Uhum. Que você é douta em várias coisas, e inclusive em processos, né? Você está muito ligado a processos informatizados. E aí eu queria saber, do tempo que você está na atividade portuária, o que você acompanhou de evolução dentro desses processos portuários, principalmente ligados a operadores de caixa público? Tá. Primeiro eu vou me apresentar. Sou a Carla Nascimento. Eu trabalho no Grupo Cesare, estou há 14 anos trabalhando já numa operadora portuária. E sobre os processos, o processo vem numa evolução, né? Então, assim, há 14 anos atrás, eu me recordo de chegar no operador portuário e ver os gerentes irem até as autoridades para solicitar uma prestação de serviço, para solicitar trabalhadores. E aí a gente vendo essa evolução, né, que vem acontecendo, em relação a sistemas. Hoje a gente faz solicitação de trabalhadores todos através de um sistema do Ogmo. Tem o Siscomex também, que a gente faz toda a parte documental, né, do navio, dos trabalhos, e também a evolução dos equipamentos que vem acontecendo hoje, né? Legal. Você falou da evolução do Siscomex, né, que aí você tem o Siscomex. Eu não sou tão velho assim, não posso falar a minha idade aqui no programa, mas eu sou dessa época. Da época também que era escala na parede, né? Escala na parede. Não revela a minha idade, né, cara? Não é verdade? Uhum. Mas eu sou dessa época assim. Eu acho muito interessante todo o processo que teve, né, de transformação digital dentro da atividade portuária. E aí, quando você fala do Siscomex, me bateu uma saudade, porque eu vi isso iniciar na década de 90. Quando você fala de Siscomex, quais foram os principais detalhes que você percebeu durante esses anos de labor seu, de transformação no Siscomex? Eu acho que toda a parte documentação, né? A gente não precisar ir até mais nenhum local para você ter que dar andamento na tua operação. Então, você fazer toda a solicitação, toda a documentação, incluir tudo lá, o sinal verde, o sinal amarelo. Então, assim, tudo hoje você consegue acompanhar através do sistema. Então, acho que isso é que mais atua para a gente, que mais impacta para a gente essa evolução, né, dessa parte de documentação mesmo. Legal. Quando a gente fala de informatização, a gente fala de processos. E aí vamos falar de processos portuários, né? A gente falou do Siscomex, que é um processo particularmente documental. Lógico, você vai ver o físico, mas quem trabalha geralmente com documentos tem é difícil de transformar e deixar tangível na mente, né? De incorporar mentalmente todo o processo físico, né? Mas aí falando do processo físico, e aí a gente fala
a cesárea ela tem vários braços. Isso. Né? E um dos braços que você trabalha é a operação portuária. E aí falando da parte física, do impacto físico, o que você viu de diferente dentro desse tempo que você está aí na atividade? Então, acho que o maior para a gente, nosso maior desafio hoje é essa parte dos equipamentos. Então, quando eu iniciei na operação portuária, nós trabalhávamos ainda com uma moega convencional, né? E aí a Comport, ela foi a pioneira no Porto. Então, ela a partir de 2009 foi a primeira empresa no Porto de Santos que trouxe uma moega ecológica. E aí, essa moega ecológica, 2011 aproximadamente, foi liberado pela autoridade portuária a gente iniciar com essa moega ecológica no Porto de Santos. Então, nós fomos os pioneiros a trazer essa moega, onde tinham sistemas de sucção, onde não dispersa pó para o meio ambiente. Então, lá em 2011, onde ainda não tinha tanta força essa parte de meio ambiente, a gente já trouxe isso para dentro da nossa operação, né? E aí, vendo a evolução hoje desse equipamento e toda a automatização que vem sendo trabalhada nela, como a parte de câmeras, né, que a gente acompanha em tempo real a operação para tomadas de decisões, né? E também a parte de pesagem. Hoje, o caminhoneiro faz a própria pesagem na própria moega. Então, ele já sai com a nota fiscal lá diretamente da operação. Então, isso que é a parte mais importante para a gente, assim, que a gente vem buscando essa mudança, essa automatização, essa informatização, para que chegue até o cliente final e esteja tudo com uma excelência. Quando você falou da moega, você fala de aspersores de pó. Isso. Né? De material particulado. Isso mesmo. E aí, quando você fala de pesagem, na realidade... Perdão. Quando você fala de pesagem, você fala de links, né, com a Secretaria da Fazenda, por exemplo. Exatamente. Né, e com órgãos da Receita Federal. Né? Quando você faz essa pesagem ela automaticamente ela sai para os órgãos anuentes, no caso da Receita Federal, tem esse link direto já para poder fazer essa aferição, tanto de recolhimento de tributos, da própria pesagem da carga, enfim. Sim, ela já é utilizada, já vai diretamente para o próprio armazém já, né? A documentação é o CTE hoje. Então, o próprio caminhoneiro ele já sai já com a CTE da operação. Então, é tudo bem informatizado através dos nossos sistemas também. Então, é um sistema também interno que é interligado. E aí, através desse sistema, a gente consegue acompanhar toda a carga, desde a descarga até o final, até a entrega final. Tá, então quando tem essa responsabilidade de transpassar a mura do navio, caiu na moega, a responsabilidade cesárea 100%. 100%, se a gente for até a parte de armazenamento e entrega para o cliente, 100%. Legal. E aí, quando você falou de informatização das moegas, quais são os principais detalhes que uma moega tem? Você falou de 2009, um outro detalhe, né? Para que você explique aqui para quem nos acompanha, o que é o CTE, para depois a gente voltar na conversa com relação à moega. O que seria o CTE para que todos que nos acompanham aqui, que não sabem essa sopa de letrinhas que tem aí no Porto? O CTE ele é um conhecimento de transporte eletrônico, né? Antigamente não chamava assim porque não era eletrônico ainda. Então, com a informatização, virou o CTE, então virou acabei de falar, conhecimento de transporte, desculpa, conhecimento de transporte eletrônico. Então, essa é a documentação que o caminhoneiro tem que transportar a carga. Ele leva para poder transportar a carga. Tá, legal. E aí, quando você falou da moega, quais são as principais particularidades que tem uma moega hoje? Né? Você falou de aspersores de pó, quais são os principais detalhes, além das câmeras? A gente tem um sistema também de monitoramento. Então, ele faz o monitoramento da carga, a quantidade que ela vem caindo
para dentro do equipamento. Então, hoje, ela tem um sistema de bocas, né? Então, ela faz a abertura e o fechamento das bocas, que a gente chama. E aí, a gente consegue fazer o controle da quantidade que está caindo. Então, a gente já consegue fazer a pesagem e ir fazendo a quantidade correta para que não ultrapasse a quantidade certa para cada caminhão. Tá, e hoje você tem, algumas responsabilidades com relação a trajetos, né? Inclusive, acho que vocês, e depois a gente entra nessa particularidade dos selos, né, que a empresa tem, mas hoje você tem essa responsabilidade do trajeto. Em matéria de peso, qual o peso permissível para que esse caminhão trafegue, para poder levar a carga de vocês? Então, o peso, ele depende muito do tamanho da tara do caminhão, né? Então, assim, eu não vou saber passar para você qual o exato, porque cada caminhão tem um peso diferente. Então, a gente tem caminhão com aqueles bitrens, então, assim, cada um tem uma carga diferenciada, né? Então, eu não consigo te passar hoje qual a carga correta de cada um, porque a gente tem uma variedade de caminhões, então... Assim, te passar exatamente qual que é, eu não sei hoje te passar. Tá, legal. É porque o que eu percebo é que vocês têm... As empresas em si, né, para comercializarem os seus produtos, elas possuem vários selos de ISO. Né? Então, um desses selos, que é o selo que eu acredito que vocês tenham, que é o 45000, que acho que trata da responsabilidade de trajetos da carga. Salvo engano, acho que é o 45000. Né? Então, tem selos 14, 45, 9000. Né? E aí depois a gente vai entrar nesse detalhe também com você. Tá. Quando a gente fala de informatização de processos, a gente fala de supervia eletrônica. E o que você me traz aí de novidades? Assim, quando você falou da parede do Ogmo, né? Que automaticamente me remeteu lá atrás, aos anos pregressos da minha vida. O que você traz aí de inputs que a gente coloca na supervia eletrônica para que a gente possa despachar essa carga com qualidade? Que vocês possam despachar essa carga com qualidade? Tá, hoje a gente utiliza os sistemas, né, para que... Hoje a gente, assim, toda a operação portuária que a gente trabalha com granel sólido, a gente tem que fazer as pausas, as paralisações quando chove, porque isso pode impactar a carga do cliente, então... Isso é algo que antigamente nós tínhamos uma maior dificuldade, né? Que era fazer o registro a comunicação para poder fazer a parada, a solicitação de aviso à autoridade que a gente está parando a operação. Isso ajudou muito também a mitigar os custos, né? Para os próprios operadores também, né? E aí acho que esse é um ponto bem importante, esse registro de paralisações que a gente tem durante as operações, né? Paralisou porque deu um problema no equipamento, paralisou porque tá chovendo. Então acho que esse é um ponto que bastante importante para a gente e que vem melhorando cada vez mais aí para a operação portuária. Hoje, quantos tipos de paralisações você tem nesse romaneio seu? Hoje nossa maior parada geralmente é por chuva, né? Pelo tempo mesmo. E também falta de autos às vezes, né? Também a gente tem devido ainda às nossas dificuldades de infraestrutura. Então isso também acaba impactando bastante nas paralisações. O tempo de chegada do caminhão, a gente trabalha também com o sindicato, então acaba atrapalhando um pouco essa parte de transporte do tempo da via, né? De até chegar ao armazém, volta para fazer o carregamento novamente. Então, essas são nossas maiores dificuldades hoje na operação. Hoje, em matéria de frotas, você tem mais terceiros ou mais frota própria dentro desse transit time de caminhões? Hoje, na operação portuária, como a gente trabalha em cais público, hoje a gente tem mais a parte de terceiros, né? Então, acaba também, às vezes, não é nem pela parte de terceiros, da parte dos caminhoneiros, mas também onde é o armazém, às vezes tem alguma dificuldade lá, então acaba o próprio caminhoneiro ficando mais tempo lá. Então, é todo esse processo que a gente vem hoje automatizando para a gente conseguir buscar
onde está algumas falhas que atrapalham ainda a nossa operação. Hoje, qual está sendo o maior desafio para você, Carla, com relação a todo esse processo de impacto físico? O que você tem aí que pode atenuar a questão da movimentação dessa carga com relação a trajetos? A nossa maior dificuldade hoje, eu acho que ainda a infraestrutura, né? Trabalhar assim no cais público, ainda a infraestrutura ainda é algo muito difícil para a gente. E eu acho que o nosso maior inimigo ainda é o tempo. Meteorologia, né? Uhum. Então, acho que esse é o nosso maior inimigo hoje, assim, ainda, essas paralisações. Quando você fala de meteorologia, a gente fala de mudanças climáticas, mas há alguns terminais, principalmente portuários, que não é o caso da operação de cais públicos, eles têm alguns equipamentos que podem identificar a questão de mudança de tempo, acompanhar a mudança de tempo em tempo real. Uhum. Hoje, dentro da Cesário, você tem esse tipo de equipamento também, fora do porto, mas dentro da empresa? Porque eu estou fazendo esse comentário, não te interrompendo, minha querida. Imagina que é isso. Porque você tem... tudo é uma cadeia logística, né? O navio opera, mas você recebe, você tem que entregar. Então, por isso, essa é a minha pergunta. Então, hoje o pessoal tem um sistema, né? O pessoal mais que cuida da operação, eles acompanham esse tempo. Então, também tem muito a experiência, né? A gente ainda tem muitos trabalhadores antigos, então acho que a experiência de quem está nessa área há muitos anos também conta muito. Então, a gente acompanha através desses sites de tempo e também é o que eu falei, a experiência do pessoal, né? Então, eles já acompanham, eles já vão olhando lá no próprio cais como que está a mudança, se já vem vindo e já vão solicitando a parada, que é o que a gente estava falando, que é algo que a gente para o tempo inteiro, a gente não pode correr o risco de estragar a carga de um cliente. Então, qualquer mudança, a gente já tem que fazer o fechamento do porão, a gente já tem que fazer a solicitação da parada, então isso que ainda atrapalha bastante a gente, acho que é o tempo, que é o que aumenta bastante os custos da nossa operação, né? Porque dependendo do contrato comercial, há as responsabilidades. Exatamente, né? Na verdade, exatamente. A gente tem que entregar a carga para o cliente, né? Hoje, quantos tipos de granéis sólidos vocês movimentam no porto? Tipos de granéis, a gente trabalha com fertilizantes, né? Estamos trabalhando com fertilizantes, a gente também trabalha com sulfato de sódio e barrilha. Tá. Barrilha, esse é o nosso forte hoje, mas a gente trabalha com tudo, faz carga geral. Tá, faz carga geral, mas aí no caso é mais pro lado de Cubatão, né? No caso da... Não, a gente opera também no Porto de Santos. A gente também faz carga geral no Porto de Santos, mas atualmente as cargas de granéis sólidos que a gente está trabalhando hoje são essas 3. É que você fala carga geral do bag, é isso? Isso. Tá, bag. Entendi. É porque geralmente a gente associa a carga geral com carga de projeto, né? Com pequenas caixas, essas coisas todas. Então o bag também há de ser considerado carga geral também. Isso também. Legal. Quando a gente fala da questão ambiental, né, e aí vamos explorar um pouco mais da Carla aqui, as questões ambientais, quais são os tratamentos que são dados nessas informações ligadas à atividade portuária com relação à autoridade portuária? Essa parte ambiental, ela veio, como eu falei, para a Comporte já há muito tempo, né? Então, essa parte de meio ambiente, esses cuidados com o trabalhador. Então, isso é algo que a gente trabalha bastante lá na empresa. A gente faz bastante DDS semanalmente com os colaboradores da operação portuária. Acho que isso é algo importante, né? Hoje, com o SG aí, com uma força grande, né? Recebemos do OGMO uma premiação onde nós trouxemos para os operadores, para os trabalhadores do OGMO,
a gente que trouxe a parte de protetor solar, repelente, então até temos uma premiação do OGMO em relação a isso. E essa parte de meio ambiente, esse compromisso ambiental, ele já vem com a empresa desde 2011, como eu falei, com a Moega Ecológica, né, que a gente já trouxe, e a gente vem cada dia mais sempre preocupado em cuidar dessa parte. A gente tem as nossas obrigações lá com empresas ambientais, então é bem trabalhado isso dentro do Grupo Cesari em si. Hoje o Grupo Cesari, ele congrega quantas empresas dentro do grupo? Dentro do grupo a gente tem aproximadamente 10 empresas. Inclusive a gente tem uma empresa que se chama CSRD, que ela cuida de produtos, né? Eles cuidam de resíduos. Então, toda a parte de resíduo que acontece em todas as operações dentro do Grupo Cesari, as caçambas, são todas... eles que fazem todo o trabalho de separação, eles levam lá para essa empresa CSRD, levam para lá, fazem todo o tratamento. Muitas vezes a gente acaba tendo vendas de produtos, né? Consegue fazer a reutilização desses produtos. Então, é algo bem forte dentro do Grupo Cesari. Então, quando há a limpeza, né, do resíduo, daquele material particulado que cai no porto e que é obrigatório, né? Isso é mandatório, né? No caso, a limpeza do cais. Perdão, aquele material que é recolhido, vocês conseguem ainda trabalhar ele comercialmente e vendê-lo para poder ser utilizado. Isso mesmo. E curiosidade minha, são duas. A primeira, por que começou-se a liberar a sua moega somente em 2011, se vocês compraram em 2009? E depois, para que é utilizado esse resíduo que é retirado do cais aí de vocês? Para que ele serve? A nossa moega foi comprada em 2009, né? E aí tem toda essa parte, como ela foi a primeira a vir para o Porto de Santos, teve que fazer toda a documentação junto à autoridade portuária, e isso acabou levando um tempo. Era algo, essa parte de esse compromisso com o meio ambiente não era algo na época, né, que era tão falado. Então acho que foi entrando num processo, tanto que depois que a gente entrou, virou uma obrigatoriedade para todos os operadores portuários utilizarem a moega ecológica. Então, acho que foi mais essa parte de documentação mesmo, por isso que acabou demorando um pouco. Mas o primeiro porto a receber a moega ecológica foi em São Sebastião. São Sebastião, né? Isso. E a parte dos produtos, falando assim, eu não sei te falar para qual a finalidade, né? Qual a finalidade que é utilizada. Não é algo que eu me aprofundei assim com a CSRD, né? Mas vou buscar saber o que eles fazem com todos os produtos. Mas eu acho que, como vem forte, né? Como a gente falou aí, essa parte de meio ambiente, foi, acho que por isso que o próprio grupo idealizou essa empresa, que a gente acaba, como a gente tem a parte de armazém e também a parte da operação, como a gente trabalha com muito produto químico, eu acho que essa empresa ela foi desenvolvida já para isso, né? Para tratamento desses produtos, para serem descartados em lugares corretos. Então, é assim que funciona lá nessa empresa do grupo. E aí, falando de resoluções, falando de legislações, o que você traz no seu bojo de conhecimento, no seu lastro profissional de legislações que você acompanhou, legislações que você viu de mudança ambiental? O que você traz aí de conhecimento que possa colaborar aí com a gente nessa questão da moega? Essa parte assim de legislação, eu não estou muito aprofundada, né? Porque a gente tem lá o departamento de meio ambiente do Grupo Cesari que cuida disso. Inclusive, minha amiga Moana já veio até aqui. A Moana é coração para ela, coração. Eu acho que essa pergunta seria melhor para ela. Nossa, ela veio aqui, ela me deu ela dá uma aula. Ela dá uma aula, então eu não me aprofundo muito, eu sou mais da parte administrativa, mas
Eu acho que, assim, falar em legislação, acho que mais essa parte o compromisso, né? O compromisso que a gente tem que ter com todas essas legislações que hoje nos acompanham dentro da operação. Então, assim, hoje a gente busca atender e desenvolver dentro do grupo tudo que é necessário para melhorias, né, dentro da empresa. Tanto também, não só falando da operação, a gente também tem a universidade corporativa lá da Cesare, que nessa parte de ESG aí, que está bem forte no mercado, a gente tem uma universidade onde a gente tem a inclusão de diversas pessoas dentro do grupo, a gente desenvolve os jovens também para crescer dentro da empresa. Então, acho que eu consigo falar mais dessa parte, assim, é mais isso, assim, né? Acho que então, mais aprofundado. Vou te colocar numa berlinda, né? Não, mas não vai, tá? Não, minha querida, não vai. Quando você falou dessas responsabilidades sociais que a empresa tem, né? Uhum. Esse é um dos pilares, né? O pilar operacional, o pilar ambiental e o pilar da responsabilidade social. Dentro dessas transformações, o que você já viu de transformação na vida do ser humano com relação ao Grupo Cesare, o pessoal que está crescendo lá dentro, que está tendo oportunidade, o que você já viu? Se você já viu pessoas que iniciaram de baixo, chegaram no topo, ou pessoas que foram preparadas lá e chegaram no topo em outras empresas, existe essa preocupação de retenção, porque é muito difícil hoje a gente reter um funcionário, né? Sim, você muito. É um exemplo clássico aqui, né? De retenção da empresa, né? Lógico que era de uma outra empresa, mas que foi incorporada à nova realidade dessa empresa. O que é feito, qual o trabalho que é feito para poder reter esse funcionário e para manter ele com qualidade dentro da empresa? Hoje, lá na Universidade Corporativa, a gente tem vários cursos, né? Cursos desde informática, como cursos técnicos para capacitar o pessoal para trabalhar com técnico de segurança. A gente tem as NRs. Então, assim, hoje tudo dentro da universidade é para capacitar o pessoal a crescer dentro do grupo. E aí o pessoal começa através do campus. A gente trabalha junto em parceria com o campus. Então, a gente tem bastante... Eles têm estudos, eles têm um dia que eles vão para o campus e eles passam o resto da semana com a gente lá na universidade, fazendo treinamentos, fazendo cursos. E hoje a gente tem muita gente, inclusive a gente tem cargos de gestores que começaram no campus e foram crescendo, passando por todas as empresas do grupo. E hoje faz parte da gestão, parte de liderança. A maioria dos nossos líderes que ficam lá em Cubatão, eles vieram dessa universidade, iniciaram pelo campus, né? Tenho bastante colaboradores lá na Comporte também, no departamento administrativo, que também vieram, já estão há 5, 6 anos com a gente aí, trabalhando, e que vêm desde dessa iniciativa, desde o campus, desde fazendo todo o treinamento e passando pelas empresas para ver o que a pessoa gosta, onde ela consegue se desenvolver melhor. E aí a gente vai aproveitando esse pessoal todo. Lá do pessoal do campus. Então, o pessoal do campus é bem aproveitado e também há aquela possibilidade de a gente poder ascender, né, o profissional, aquele profissional mais velho, ou despertar o interesse dessa pessoa que está lá há muito tempo e que espera uma oportunidade, mas não tem aquele start, né? Então, a universidade corporativa ela também dá esse start para aquelas pessoas que estão há muito tempo, para despertá-las para um próximo passo na vida também? Com certeza, com certeza. A gente tem colaboradores que iniciaram com a gente como auxiliar de serviços gerais e aí buscam, junto com a universidade, cursos para se capacitarem e crescerem dentro da empresa. Então, cursos de eletricista, cursos de mecânica. Então, assim, eles vão buscando dentro... Os cursos que vão abrindo, a gente tem curso de inglês, para poder, o pessoal que inicia como auxiliar quer ir para a parte de operação, para trabalhar mais voltado lá na própria operação. Então, a gente vai capacitando eles através desses cursos para que eles tenham um crescimento profissional também dentro da empresa.
Agora a gente acompanhou, eu acompanhei a questão da transição, né? Então você era da Comporte. Isso. E agora o seu coração é da Comporte-se. Então o seu coração tem que se comportar na Comporte-se. É isso mesmo. Dentro dessa transição aí, o que você sentiu mais nessa mudança aí? O que você viu aí? O que você tinha e o que você viu de melhoria e o que acrescentou para sua vida pessoal, Carla? Eu acho que o que a gente trouxe hoje um pouco que foi a informatização, né? Eu costumo dizer que assim, a Comporte era uma empresa pequena, mas ela era uma empresa enorme, né? Grande assim em relação à operação. Mas nós éramos no administrativo ali, operacional, nós éramos 30 pessoas, né? Hoje eu estou num grupo onde são 2.200 funcionários. Então, quando eu estava na Comporte, nós não tínhamos tantos sistemas, esses sistemas que interligam todas as empresas, as informações. Acabava sendo algo mais familiar mesmo, né? O Grupo Cesari é uma empresa familiar, mas assim, eu digo que é uma empresa familiar muito grande, né? E eu acho que para mim, como profissional, foi algo muito positivo. Quando eu recebi a notícia dessa mudança, foi impactante, né? Mas porque a gente acaba ficando apreensivo se a gente vai continuar, se não vai continuar na empresa, mas quando a gente viu que a empresa nos abraçou, né? E então a gente também abraçou a empresa e falou, vamos agora todo mundo junto e cada um aprender o que cada um tem para apresentar um para o outro, né? Porque a operação portuária foi algo novo para o Grupo Cesari. Não era algo que eles tinham de conhecimento. Então, quando o nosso diretor chegou e falou, olha, a gente quer abraçar vocês também, que vocês que nos ajudem, né? A gente que é novo, né, para entrar. Então, acho que isso foi importante para mim, receber esse feedback deles, né? De que eles estariam abraçando a gente. E aí, hoje, eu adoro trabalhar no Grupo Cesari. Eu acho que eles têm, assim, essa amplitude de empresa, né? A quantidade de empresas que eles têm, que você pode crescer, que você pode desenvolver. Eu acho que isso é o que mais bateu para mim. E as mudanças que tiveram foram as partes de informatização, né? Então, essa alteração, essas mudanças nas moedas, elas estão me acompanhando agora, junto com o Grupo Cesari. Então, a gente pensa assim, a informatização já vem de um bom tempo atrás, né? Mas, para nós, da Comporte, ela começou a chegar agora também. Então, essa alteração nas moedas, essa informatização, essa alteração com a parte de pesagem, câmeras, então, assim, isso tudo também está sendo algo novo para a gente e eu acho que é muito importante para todo mundo, né? Desde do cliente, como também para os trabalhadores, isso é algo que facilita o nosso trabalho. Então, a gente conseguir visualizar o que está acontecendo na operação ali em tempo real e conseguir tomar uma decisão rápida, eu acho que isso é o primordial para a gente conseguir buscar o que é algo que é uma das coisas mais importantes para uma diretoria, é buscar um faturamento bom, um baixo custo, mas também a qualidade, que é algo que a gente prioriza muito. E falar em faturamento, que eu tive a curiosidade de ver o seu LinkedIn, e falando em faturar, você conhece também, né, Carla? E aí, quando a gente fala de faturamento, a gente fala de indicadores de desempenho. Uhum. E aí, como que vocês fazem a aferição desses indicadores de desempenho? Então, hoje, como eu trabalho com esses indicadores, lá a gente tem já uns indicadores internos dentro da empresa, né, que a gente costuma buscar desde uma nota fiscal que não foi lançada, que a gente visualiza num Fiscal.io, que é um site da própria prefeitura, né? Então, a gente consegue identificar notas que a gente não lançou no nosso sistema. Então, nossos indicadores, a gente consegue buscar, a gente tem lá desde uma nota que não foi lançada até um colaborador que se machucou. Então, assim, da parte de faturamento, o que a gente olha são as partes de navios. Então, a gente acompanha através dos custos de navio, né? Então, nosso faturamento hoje é a operação portuária. Então, a gente menciona os custos
junto com as receitas e a gente consegue chegar num percentual desejado, assim, e onde esses são os indicadores que a gente analisa em parte de faturamento. Quando você fala dessa aferição, quantos navios vocês tinham na Comport que vocês operavam e quantos navios vocês têm hoje com a Comports? Né? Você tem esse número? Sim. Pode ser número aproximado. Aproximado, não precisa tá. ser, né, o número real, né? Porque essas coisas mudam, a gente sabe que mudam. Sim, no cotidiano. Muda até porque, assim, hoje, que nem até para falar para você, muda mensalmente, porque hoje a gente trabalha com safra, né? Que era algo que a Comport não trabalhava no passado. A gente não fazia descarga de fertilizante. Então, na Comport, a gente trabalhava mais com sulfato, barrilha. Então, a gente, mais ou menos aproximadamente, trabalhava com máximo 2 navios por mês. Hoje, a gente tem aproximadamente uns 6 navios, uma média, para fazer uma média, né? Porque tem mês que não tem muitos, mas aí tem mês que ultrapassa, né? Então, assim, fazer uma média até o final do ano, a gente, acho que teria uns 6, 7 navios, mais ou menos. E aí, quais são os picos? Aí você fala de safra, e aí para elucidar aqui, para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, picos de fertilizantes e épocas, né? Porque a gente tem super safra no Brasil e safrinha. Agora, isso do conhecimento da exportação. Quando a gente fala do conhecimento da importação, quais são os picos? Os meses que são de pico aí para importação de fertilizantes, Carla? De fertilizantes, a gente pega mais ou menos a segunda quinzena, né? Pode ser que seja de junho até essa segunda quinzena, que são os picos de fertilizante para a gente. O ano passado, a gente fez descarga de fertilizante no mês de junho, fizemos 12 navios praticamente. Operamos quase 12 navios de fertilizante no ano passado. Esse ano já está vindo para o mês de julho, então tem uma variação, né? Mas geralmente é para a segunda quinzena. E a parte de, quando a gente estava falando da Comport, né? Que a gente não trabalhava com o fertilizante na época, eles não trabalhávamos com safra, então a gente era mais demanda, né? Então... que nem o sulfato de sódio, quem não sabe, é aquela bolinha branquinha que tem num sabão em pó. Então, que nem na época da pandemia, muita gente achou assim, nossa, a empresa vai, né, ter um problema. Pelo contrário, na época da pandemia foi a época que a gente mais trabalhou, porque o pessoal queria lavar tudo, né? Era roupa lavando o tempo inteiro, então assim, a gente é mais da demanda, né, do quanto a fábrica está precisando para fabricar, né? Então tem essa variedade de tempo, né? Então depende muito qual a matéria-prima que a gente vai fazer a descarga, mas o fertilizante em si, ela é mais voltada mesmo para a segunda quinzena. Para a segunda quinzena desse mês, mas no ano... Desculpa, eu falei segunda quinzena, é segundo semestre. Segundo semestre, não segunda quinzena, desculpa. Então, segundo semestre são os 6 meses com força do fertilizante. Exatamente. E aí você falou de uma curiosidade, né, do sulfato, que é para fazer sabão. Tem alguma outra curiosidade que a Carla tem aqui para elucidar as mulheres, né, principalmente, e os homens também, que hoje eu também estou lavando roupa, né, minha mulher está na Inglaterra, e assim, mas alguma curiosidade que você traga com relação a outros produtos que vocês trabalham que servem para o cotidiano das pessoas? Tem a barrilha. A barrilha, aquele copinho que a gente gosta de tomar uma cervejinha, Nadir. Aquele copinho de cervejinha de boteco. Sim, sim. Então, a barrilha, ela é utilizada para vidro, né? Então, eu sempre brinco, quando eu estava na faculdade, eu fiz muitos trabalhos na faculdade sobre a operação portuária, né? E aí eu levava esse exemplo, porque daí o pessoal da faculdade entendia o que eram os produtos também. Entendi, conseguia tangibilizar. Inclusive, eu vou até tomar meu copo d'água aqui, que tem barrilha, né? Isso, tem barrilha. Legal. Quando a gente fala de processos, e aí a gente falou de processos informatizados, mas a gente também tem um outro tipo de processo
que a gente tem que tangibilizar ele, que é no caso da mistura desses fertilizantes. Hoje a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela faz essa mistura e para poder entregar, ela blenda para que possa entregar um outro produto com qualidade. Existe esse departamento? Existe sim. A gente tem uma empresa chamada Cefértil. Ela faz essa mistura do fertilizante dentro do grupo. Então, eles fazem desde a parte da mistura até o ensacamento para envio para o cliente. Tá. Então, a gente também tem esse processo dentro do Grupo Cesari. Tá. E, assim, em matéria de volumes, você tem esses volumes que são exportados, que são importados pela Cesari? Não tenho. Essa informação eu não tenho. Assim, da parte de volume, nunca... Não, assim, de volume importado, né? No caso, como você faz o faturamento, você trabalha com a balança e tudo mais, por isso pode ser um valor aproximado, mas do grupo em si eu não vou ter, do Grupo Cesari em si eu não tenho, né? Mas da Comporte, não consigo te mencionar agora uma quantidade correta, mas aproximadamente umas 400 mil toneladas por mês, por aí. Vamos considerar. É bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa. E de curiosidade, eu quero saber de algumas curiosidades da vida da Carla, né? Carla, eu tive a curiosidade, eu falei para você aqui anteriormente, de olhar seu LinkedIn. Você tem várias passagens, né, em vários segmentos, segmento automobilístico, né, no caso. O que você sentiu de diferença do segmento automobilístico, da venda de automóveis, para a atividade portuária? E o que te despertou para que você viesse para a atividade portuária? Bom, eu acho que assim, como toda pessoa que vem de fora, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então a gente já conhece Santos como o maior porto da América Latina. Então, eu acho que isso já era algo que eu queria já trabalhar na área portuária. E eu trabalhava, quando eu vim morar para cá, trabalhava também no administrativo, mas trabalhava numa concessionária aqui em Santos. E aí acho que foi mais pro primeiro emprego, assim, né? Era o primeiro emprego, aí eu fui para a área administrativa dentro dessa concessionária. E aí gostava de trabalhar nessa área, aprendi muita coisa dessa parte automobilística, participei de muitos projetos, assim, sempre quis participar de projetos onde a gente ia nas fábricas para conhecer os carros, né? A parte de motor, tudo, então assim, foi algo que sempre me despertou também. Eu acho que esse conhecimento é o que eu levo hoje para a vida, até mesmo para uma decisão do que eu quero comprar. Então, assim, esse conhecimento que eu acho que eu levo hoje, assim, ter esse conhecimento de um veículo, né? E trabalhar na área portuária, o meu primeiro contato foi meu irmão. O meu irmão, ele trabalhou muitos anos numa empresa no Porto. Não sei se eu posso falar o nome. Com certeza. Ele trabalhou quase 20 anos na Santos Brasil. Sim. Hoje ele está na Movecta. Então, assim, meu irmão tem cargos de gerência. Então, assim, sempre vi ele numa paixão por essa área portuária. E aí, eu acho que foi por isso que também foi me instigando um pouco a conhecer essa parte, né, de Santos, né? Que eu costumo dizer. Então, acho que hoje, para mim, não tem outra coisa que eu queira fazer. A não ser trabalhar com a atividade portuária. Exatamente. Eu sou apaixonada pela atividade portuária, operação portuária, para mim. O Grupo Cesari em si é algo que eu venho conhecendo todas as empresas, né? Porque em 3 anos, a gente fez 3 anos agora em julho, dentro do Grupo Cesari. Então, para a gente, 3 anos ainda é algo novo. Então, todos os dias eu ainda estou aprendendo junto com o Grupo Cesari, né? Então, mas trabalhar na operação portuária aqui, diretamente com os navios, eu acho que esse é minha maior paixão mesmo.
Eu vou acabar revelando a minha idade aqui, o meu tempo, né? Eu, desde 1990, eu trabalho com um navio. Né? Eu sou na atividade portuária em si, desde 1992. E trabalhando com papéis desde 1990. Foi a empresa até que o Paulo trabalhou e eu trabalhei depois do Paulo. Então, o Paulo é mais velho do que eu, já deixa bem claro aqui pro Paulo. Né? Mas é uma coisa que é igual aquele a aranha do Homem-Aranha, do Parker, né? Morde e você não sai mais, né? Verdade. Essa é a verdade da atividade portuária. Né? E você, como mulher, também teve grandes desafios quando você chegou há 14 anos atrás. E aí também eu queria explorar isso da Carla. Qual foi a maior dificuldade como mulher, você recém-chegada na atividade portuária? E quando você falou que era do Rio Grande do Sul, me remeteu ao chimarrão também, que eu gosto. Né? Gosto também. Eu gosto de chimarrão. E eu tenho familiares lá também. Qual foi o maior desafio da Carla como mulher na atividade portuária? Eu acho que na atividade portuária, assim, ela já é um meio, há muitos anos, muito masculino, né? Então, quando eu cheguei, a maioria das mulheres trabalhavam no administrativo. Então, como eu trabalho hoje, até hoje, no administrativo, né? Porém, eu sempre fui curiosa. Então, eu sempre quis me envolver nessa parte da operação, de conhecer de fato a operação. Então, eu sempre fui em busca mesmo dessas informações, entender. Até para a gente poder administrar, a gente precisa entender a operação. Mas no começo foi algo um pouco difícil, porque há uma relutância, às vezes, masculina, né? Dessa proximidade, né? Da mulher de querer estar lá na operação e aprender a operação. Mas eu também costumo dizer para a minha equipe, para todas as meninas, as mulheres que trabalham comigo, que a gente tem que chegar em algum lugar, não por ser mulher, mas porque a gente é competente. Então, eu acho que essa foi a minha maior força, assim, eu ir atrás de informações e buscar tudo que eu precisava saber para chegar hoje num cargo que eu almejava e, claro, almejo ainda mais, né? Então, acho que mas em questões de dificuldades a gente tem até hoje e a gente vai ter, é uma coisa que vai ter que ser trabalhada e não tem jeito. Não, legal, mas é isso daí, acho que a vida, a gente é movido a desafios e acho que cada etapa que você vence de um desafio revigora você como ser humano e mostra o quanto que você é capaz e que você ainda vai ser capaz ainda de ultrapassar outros obstáculos, Carla. Carla, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu queria te agradecer imensamente aqui a tua participação, mas eu queria que a Carla deixasse as considerações finais dela e ficasse à vontade para passar um recado para quem você desejar e entender que seja necessário. Fabiana, acho que eu tenho mais agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você, participar do Papo de Porto. Para mim é um desafio muito grande estar aqui, como eu te falei, né? Eu tenho um certo bloqueio para falar, às vezes acabo esquecendo alguma coisa, mas eu acho que vai ser muito produtivo. É mais um desafio e um crescimento para mim também. E acho que agradecer mesmo essa oportunidade e dizer que estou à disposição e que espero voltar aqui com conteúdo mais desafiador, um conteúdo onde eu consiga passar mais informações para vocês. E acho que é isso. Obrigada. Que isso. Carla, eu acho que conteúdo você tem de sobra, até para transbordar. Mas eu fico contento de trazer você aqui, de ter você aqui. E principalmente de um primeiro contato que eu tive com você, você me recepcionou grandiosamente, com aquele largo sorriso, né? E com aquela simplicidade, com aquele carisma que lhe é peculiar, tá? Eu que te agradeço aí a oportunidade de dividir aqui com você e as portas estão abertas, tá? A hora que você quiser, sinta-se à vontade. Eu teria o prazer enorme de te recepcionar aqui novamente, tá? Obrigada. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade
né, que vai curtir aí um feriadinho no meio da semana, né? Um descanso que é o descanso da guerreira, né? Tá No caso, certo. não é isso? Gente, a gente vai ficando por aqui e quem quiser nos acompanhar na nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.